Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Estamos felizes, irmãos, por estarmos aqui na casa de Deus, por tudo que Deus já tem feito, falado para as nossas vidas e para os nossos corações. Mas esse é o melhor momento, o momento em que a voz do Senhor, por meio da sua palavra, ela ressoa e se direciona para as nossas vidas. Jesus disse para Marta e Maria, as duas irmãs, cada uma com uma postura diferente, qual era a melhor parte? A melhor parte era parar para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Diante disso, convido a Igreja do Senhor para fazermos a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos desse capítulo. Vamos ler do verso 15 até o verso 24. O texto é Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 ao 24. O texto será projetado aqui no telão para aqueles irmãos que desejarem acompanhar por aqui. Você que está em casa, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia e ler conosco esse texto da Escritura Sagrada. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, assim diz a palavra de Deus. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, preciso ir vê-lo e peço que me desculpe. Outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aí. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, para que os nossos corações possam responder. E se hoje fosse o fim, irmãos? Hoje pela manhã eu tenho por hábito, após fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou ler as mensagens que são enviadas para mim durante uma certa hora da noite, porque tem uma hora da noite que eu não leio mais mensagem nenhuma. E aí eu me deparei com a notícia da morte de uma jovem influenciadora digital que sofria de câncer. E eu me lembro que eu já havia alguns dias me emocionado muito com a história dela e orado por ela. Assisti uma entrevista que ela deu num podcast, onde ela já sabia que estava destinada à morte por conta de um câncer agressivo com o qual ela lidava, mas ao mesmo tempo passando grandes lições de vida, de otimismo, de esperança, de fé. E hoje ela partiu. E aquilo me fez pensar, irmãos, em algumas das muitas histórias de vida que eu conheci na minha caminhada. Eu estou servindo a Cristo desde o ano de 1988. É muita história.
de lá para cá, que eu testemunhei. Algumas, de alguma maneira, eu participei como coadjuvante, outras foram histórias que eu assisti, que eu vi, que eu presenciei. Histórias que pareciam que iam terminar de um jeito, mas terminaram de outro. Algumas eu mesmo apostei todas as fichas que seriam, como seria o último capítulo daquelas histórias, e esse último capítulo me surpreendeu. Como um filme que você assiste e o enredo te induz a imaginar que ele vai terminar de tal maneira e no fim você é surpreendido por um desfecho completamente diferente. Muitas histórias são assim. A verdade é que quando as nossas histórias estão sendo escritas, a gente está fazendo parte delas, poucas vezes a gente tem a sabedoria para pensar que talvez aquele momento seja o último capítulo dessa história. Talvez seja por isso, irmãos, que a gente dá tão pouco valor para algumas coisas que são tão imensamente valiosas. Existem coisas que realmente nós consideramos supérfluas, simples, insignificantes, coisas que a gente não quantifica como sendo enriquecedoras para a nossa vida, que a gente acha que a gente pode desprezar até. Mas, a depender da circunstância, essas coisas podem se tornar verdadeiras aspirações. Existem pessoas que têm muita vontade de sentir o sol tocando a sua pele, de sentir o vento afagando seus cabelos. Existem pessoas que têm muita vontade de tomar um banho de mar, tomar um banho de rio. Existem pessoas que têm apenas uma única vontade, levantar de um leito de enfermidade e poder caminhar. Existem pessoas que têm vontade. Ainda há pouco a irmã Tati, falando do retiro, disse, olha, ali vai ser um momento que a gente vai comer bem. Existem pessoas que têm muita vontade de comer bem e não podem. Estão debaixo de duríssimas restrições e não podem. Eu conheci um homem, num hospital lá em São Luís, que ele era acometido do que a ciência chama de alergia múltipla severa. Ele é alérgico a tudo. Simplesmente a tudo. Ou seja, ele não pode comer nada. O que é servido para ele é um produto manipulado, de sabor horroroso, mas é a única coisa que ele pode ingerir que não lhe ameaça a subsistência. Você já imaginou se você estivesse dentro de uma condição dessa? E quantas vezes o prato é colocado sobre a mesa e a gente diz, eu não quero comer isso, eu não gosto disso. Lá na minha casa a gente apanhava se falasse isso, né? Nos meus tempos de menino, as coisas que eu não gostava de comer, eu fingia que comia, porque se meu pai desconfiasse que eu não estava comendo, a surra era grande. E eu amo muito meu pai. Mas a gente, às vezes, esquece, irmãos, que essas coisas simples são riquezas que a gente tem no dia a dia. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós devemos amar as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente ama as pessoas, a gente valoriza cada segundo com elas. Por que a palavra de Deus diz que eu não devo ter mágoa? Por que a palavra diz que eu não devo carregar sentimentos negativos, como ódio, como oposições, críticas ou coisa que o valha? Porque isso é adoecedor para as nossas almas, para a outra e para a minha, e isso significa falta de sabedoria na administração do tempo. Por que nós aprendemos há pouco aqui que a gente tem que tomar cuidado com que tipo de pessoas a gente coloca na vida da gente? Porque o tempo da gente é muito precioso. Ele precisa ser aproveitado, irmãos, na sua máxima potencialidade. Porque ele é efêmero, ele é fugaz. O tempo, ele não perdoa. É a única coisa irrecuperável do universo, o tempo. Então, você sempre tem que ter tempo para o que é bom, para o que é produtivo, para o que é edificante, para aquilo que realmente vai, de alguma maneira, enriquecer a sua alma. E eis aqui um texto que nos mostra pessoas que não souberam compreender isso. Por isso eu trago uma mensagem intitulada, E se hoje fosse o fim? E se hoje fosse
o fim de cada um desses personagens que foram citados aqui. Qual teria sido, meus irmãos, a resposta do destino para essas pessoas que simplesmente apresentaram suas desculpas, apresentaram os seus motivos para não aceitarem o convite que lhes foi feito? Aqui nós vimos Jesus iniciando uma parábola, que era uma forma dele ensinar verdades profundas para o povo, falando de um homem que preparou um grande banquete, preparou uma grande festa, convidou muitas pessoas, né? E esse era um cenário muito conhecido na cultura judaica. Os judeus até hoje gostam muito disso, fazer grandes festas, grandes banquetes. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de participar de um jantar na casa de um judeu, mas se você algum dia for, eu lhe dou um conselho: passe uns 2 dias sem comer, para você dar conta. O judeu come muito, come bem. Casamento judaico, irmãos, dura 7 dias. Um judeu tradicional, um judeu conservador, o chamado judeu ortodoxo, ele passa 7 dias celebrando um casamento, é 7 dias comendo sem parar. Coisa boa. Festa grande. Então aqui nós temos um homem judeu fazendo, então, por favor, desenhe na sua mente esse cenário. Esse é o contexto, é uma grande festa, é um grande banquete. E os judeus convidavam para esses banquetes pessoas que eles consideravam muito especiais. Não é qualquer um que entra numa festa dessa. São pessoas que realmente elas são eleitas para isso. Elas são selecionadas para isso. Então não são pessoas quaisquer que nós temos aqui. Aqui são 3 personagens que são citados no primeiro momento, e esses personagens, eles são figuras importantes para o dono dessa festa. A gente sabe, a gente não precisa de muita complexidade para entender que essa festa, ela é uma metáfora, ela é uma figura do reino dos céus. Ela é uma figura da salvação. Esse grande banquete, ele é mencionado em outras partes da Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja e para levá-la para as festas das bodas do Cordeiro. Há um grande banquete sendo preparado nos céus para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, olhemos para essa história com esse olhar espiritual. O dono dessa festa é o próprio Deus, e essa festa é o próprio céu. Esse banquete é o próprio céu. Mas vejam que coisa impressionante, irmãos. Nós temos aqui 3 figuras de pessoas que foram convidadas: venha para o céu, e elas disseram: não, agora não dá. Eu tenho alguns afazeres, eu tenho algumas questões importantes para resolver. E, à primeira vista, esse texto, ele pode parecer um texto de aplicação apenas na história de pessoas que ainda não tomaram uma decisão diante de Deus, que ainda não pertencem ao contexto cristão, mas essa é uma história para todos nós. Essa é uma história para mim. Essa é uma história que me chama ao despertamento, me chama à reflexão. Todos nós que aqui nos encontramos, todos que estão nesse momento recebendo o sinal dessa transmissão, toda e qualquer pessoa ao redor do mundo que põe os seus olhos nesse texto, essa passagem, essa parábola, essa mensagem é para o mundo todo. O texto, ele fala, irmãos, de um cenário bem conhecido, e nessa parábola, o dono da casa, ele prepara tudo com muito cuidado e ele envia o seu servo para fazer esse convite. O grande servo aqui do dono da festa é o próprio Senhor Jesus, que um dia veio à terra estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Esse projeto de convite para a salvação, ele não foi interrompido quando o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para a presença do Pai. Ele deu continuidade a isso pelo Espírito Santo através da igreja. Hoje, o dono da festa continua convidando pessoas para o banquete. E quem é este servo que convida? É todo aquele que proclama o Evangelho do Senhor Jesus. Todas as vezes que o Evangelho está sendo pregado, esse convite está sendo feito. Todas as vezes que chegar nos seus ouvidos, que chegar no seu coração, o convite do Senhor para que você faça parte do banquete, saiba que você é um convidado.
Agora, há uma pergunta importante, irmãos: o que é o banquete? Bom, o banquete aqui é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de satisfação, é um momento de celebração. Deus nos convida para sair de uma vida de miséria, para sair de uma vida de escassez, para entrar numa vida de abundância. Isso não tem nada a ver com materialismo, isso tem a ver com aquilo que Jesus chamou de vida em abundância, plenitude de vida. Porque não é projeto de Deus que a gente viva sob nenhum tipo de grilhão, de prisão, de cegueira, de doença, seja física, espiritual ou de qualquer outra natureza. A vontade e o propósito de Deus é que nós conheçamos uma felicidade que Ele disse uma vez, é uma felicidade que o mundo não pode dar. E que mesmo diante das tribulações, das dificuldades da vida, Ele quer nos oferecer essa felicidade. Ele quer nos oferecer um banquete. Deus não tem pouca coisa para nos dar, irmãos. Ele tem isso aí. Ele tem vida plena, Ele tem felicidade plena, Ele tem saúde plena, Ele tem equilíbrio pleno. Não é propósito de Deus cristãos depressivos. Não é propósito de Deus cristãos ansiosos. Não é propósito de Deus, irmãos, cristãos aprisionados por angústias, por temores, presos a pecados, cristãos que são objeto, figura de escândalo, de escárnio para o Evangelho. Não, Deus preparou um banquete para todos nós. Isso é o que Ele quer, isso que Ele determinou ao seu servo é a vontade de Deus. Se um dia surgir na sua mente uma pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia Lucas 14, 24 e entenda. A vontade de Deus para a tua vida é que você diga sim a esse convite, e você se assente à mesa do Senhor, e você desfrute do grande banquete. Mas, irmãos, nem todo mundo diz sim para esse convite. O convite, ele não pode ser de forma nenhuma ignorado. O banquete representa o reino de Deus, ele representa a salvação oferecida por Cristo, e nós não podemos procrastinar, nós não podemos de maneira nenhuma reduzir essa passada, nós não podemos determinar esse momento, nós não podemos decidir quando que nós vamos aceitar esse convite. Eu gosto muito de relembrar, a Bíblia diz: Senhor, eu quero que Tu me tragas à memória as boas coisas do passado, aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz paz. Eu gosto de trazer à minha memória só as coisas boas que Deus fez na minha vida. Eu já disse aqui, e eu repito, que eu não dou ibope para Satanás. Eu não preciso que ninguém saiba do que Satanás fez na minha vida. Eu quero que o mundo saiba do que Jesus fez na minha vida. E eu me lembro bem que a primeira vez que esse convite chegou para mim, eu disse sim na mesma hora. Não é exatamente porque eu gosto de comer, eu gosto de comer, mas é porque esse banquete aí, eu sabia que eu não podia ficar de fora. Mas muitas vezes, nós estamos recorrentemente recebendo esse chamado de Deus, para que nós vivamos a verdadeira vida cristã, a vida abundante, a vida da mesa farta. Não essa vida, não esse cristianismo ralo, irmãos. Não esse cristianismo de quem está tomando sopa rala. Deus quer te oferecer uma mesa farta. Não esse cristianismo que se resume a uma fé pálida, a uma fé de maquiagem, cuja beleza tem que ser montada, não é natural. Esse evangelho que está circuncidado, que está resumido apenas a momentos específicos de religiosidade dentro de uma igreja, num culto. É chegada a hora, irmãos queridos, de nós abandonarmos o conceito de uma fé que não nos acompanha no dia a dia, por onde quer que nós andemos, aonde quer que nós estejamos, qualquer que seja o ambiente. Porque tem gente que é crente dentro da igreja, mas quando ele bota o pé na calçada, ele é um monstro. Tem gente que bate palma para Jesus aqui, mas lá fora aplaude o diabo. Esse não está na mesa no banquete. Esse está tomando sopa rala. Esse não está dizendo sim para o banquete do Senhor. Porque aqui não tem uma possibilidade de conciliação, tipo, eu vou lá no banquete
vou ficar algumas horas e depois eu volto para poder realizar os meus afazeres. Não, ou você aceita esse banquete ou você está fora. Nós lemos no texto, o dono da festa disse, muito bem, eles rejeitaram o meu convite, vá em busca de outros. Agora, esses que rejeitaram aí, não entram mais. É muito sério isso aqui, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz, olha, a gente não zomba de Deus. Tudo que o homem, ele semeia, ele colhe. A palavra diz que o nosso Deus é fogo consumidor. É preciso ter muita seriedade na hora de avaliar as oportunidades que Deus dá para a gente. Não esqueçam de uma coisa, já pensou se você tivesse nascido numa tribo africana, daquelas bem remotas, ali no leste da África, onde ainda tem canibal. Eu me lembro de uma missão que nós participamos na selva amazônica, que a equipe de missionários não teve coragem de ir, porque alguém disse, olha, ainda tem índio aí que, se você for gordo, ele te joga numa fogueira. Aí o pessoal, rapaz, acho que eu não vou não. Já pensou se você tivesse tido a infelicidade de pertencer a uma etnia, pertencer a uma nação, onde o evangelho nunca foi pregado? Irmãos, existe uma região no mundo chamada Janela 10x40, onde a maior parte da população está inserida, boa parte da Ásia, boa parte da África está ali, onde o islamismo domina. Existem ali pessoas que nascem, crescem e morrem sem nunca ter ouvido falar do nome de Jesus. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de receber o convite para o grande banquete. Você teve, eu tive. E, entretanto, nós estamos dando as nossas desculpas. Nós estamos tentando criar a nossa própria festa, a nossa festa alternativa. O dono da festa já tem tudo pronto, o texto diz, ele preparou tudo, mas nós estamos querendo criar a nossa festa, o nosso modelo de festa, o nosso tipo de banquete, onde é a nossa comida que é colocada na mesa, onde são os nossos gostos, as nossas preferências que prevalecem à vontade do dono da festa. Não pensemos que isso nos vai assegurar um lugar, a garantia da nossa salvação, porque não vai. Esse convite não pode ser ignorado. Há quanto tempo você está ouvindo o convite da salvação? Há quanto tempo o Senhor está batendo na porta do teu coração? Há quanto tempo Deus está insistindo com a tua vida? Venha a mim, renuncia agora a esse mundo de podridão, de pecado, de ignorância, a esse mundo que rejeita a minha palavra, recebe o meu evangelho. Há quanto tempo, irmãos? Eu conheço pessoas que ao longo da minha vida inteira rejeitaram o evangelho, até o dia que não havia mais tempo. E esse dia sempre chega. A única coisa, irmãos, que realmente me angustia nessa vida é eu não saber o que me espera depois dessa dimensão. Isso me amedronta. A gente está tão concentrado no que a gente vive aqui nessa terra, que a gente esquece que o que vem depois não vai ter fim. Tanto faz para aqueles que estão em Cristo, como para os que não estão. A palavra de Deus é taxativa e é clara. O que vem depois daqui é eternidade. E sabe, irmãos, é muito bom a gente passar a eternidade numa mesa dessa. Mas quão terrível deve ser passar a eternidade num lago de fogo e de enxofre. E tem uma meia dúzia de supostos entendidos nos tempos de hoje, dizendo que isso é mito. Não aposte. Não entre nessa roleta russa. Não entre nesse jogo. A palavra de Deus é a verdade. O inferno é real. A condenação é real. Aqueles que não têm o Filho, está escrito, não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ter o Filho é dizer sim a esse convite. Ter o Filho é servir ao Senhor Jesus. Ter o Filho não é resumir a sua fé à frequência de cultos. Não é carregar um nome de religiosidade na sua vida, mas a sua própria vida ser uma contradição àquilo que você diz. Ter o Filho de Deus não é ser uma pessoa sem caráter, não é ser uma pessoa desonesta, não é ser uma pessoa infiel, ser uma pessoa desleal.
Aquele que tem o Filho de Deus, ele tem o caráter de Deus, ele tem a personalidade do Filho de Deus, ele carrega dentro de si o amor do Senhor Jesus, ele não faz o que Jesus não faria, ele não está onde Jesus não estaria, porque ele já foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos rejeitar esse convite. O que essas pessoas fizeram foi fatal para a vida delas. A pergunta que o Senhor te faz hoje não é se você um dia disse, eu aceito Jesus, eu quero ser crente. A pergunta não é essa. A pergunta é, você realmente já aceitou o convite para o banquete? E se hoje for o fim? Meus irmãos, as desculpas que nós damos são justamente a razão pela qual muitos ainda não foram salvos. Porque a salvação, ela é ofertada livremente. Deus não tem escolhidos, como alguns creem. O projeto da salvação, ele é universal. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da plena salvação. Mas os convidados, nós vimos aqui, um a um, começam a se desculpar. Interesses terrenos, negócios, prioridades pessoais, escolhas que até parecem legítimas. Um deles disse assim, eu casei, né? Parece legítimo. Aqui vale uma grande reflexão, né? Às vezes a gente passa a vida toda. Hoje eu conversava aqui com a liderança dos diáconos e dos homens, e a gente compartilhava isso. A gente passa a vida toda pedindo bênção para Deus. Eu, quantas vezes não escuto isso? Pastor, ore por mim, estou precisando de um emprego, estou precisando casar. Teve um que disse aí que casou. E aí o casamento se tornou o motivo para não aceitar o convite do banquete. Existem pessoas, irmãos, que elas estão pedindo bênção para Deus, e quando Deus abençoa, a bênção é o motivo para elas se ausentarem de Deus. Você quer um exemplo? Estou precisando de um emprego. Deus te dá um emprego. Aí você deixa de vir para o culto porque você tem que ir para o emprego. Você deixa de vir para o trabalho de Deus, porque o trabalho que você pediu para Deus te dar é o motivo que você está alegando para não estar na presença dEle. Será que Deus nos daria alguma coisa para nos afastar dEle próprio? Ou será que nós estamos como estes aqui, encontrando desculpas para não dizer sim ao convite do grande banquete? Os irmãos já perceberam que quando Jesus convocou os seus discípulos para formar o corpo apostólico, todos estavam trabalhando. Os pescadores estavam pescando, os cobradores de impostos estavam na coletoria, todo mundo trabalhando. Jesus não chamou um desocupado para fazer parte do corpo apostólico. Mas é interessante que nenhum deles disse assim, Senhor, depois, agora eu estou pescando. Depois da pesca, se eu não estiver muito cansado, eu vou lá lhe ouvir. Quantas vezes o cansaço físico é o seu motivo para não estar na presença de Deus? Quantas vezes o dia difícil que você teve, as suas emoções pessoais, são as razões que você alega para não estar na presença do Senhor, para não dizer sim ao convite? Outros irmãos têm razões ainda muito mais degradantes. É o apego ao mundo, é a vontade de não abandonar as coisas dessa terra, é o desejo de continuar praticando aquilo que a consciência diz, Deus não aprova isso. E as pessoas, elas têm noção de que aquilo é reprovável diante de Deus. Então elas têm suas desculpas. Agora não, ainda não é o momento, ainda não estou preparado. Porque no íntimo delas, o pensamento que lhe ocorre na mente é, se eu tomar a decisão e disser sim a esse banquete, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que abandonar esse ambiente, eu vou ter que abandonar esse tipo de amizade. Ora, eu vou ter que abandonar esta amante com a qual eu estou traindo minha esposa. Olha, eu vou ter que sair dessa mesa de bebida alcoólica. Olha, eu vou ter que parar de falar coisas que desagradam a Deus. E como eu não quero abandonar nada disso, eu digo, depois, Senhor. Agora não. Estou resolvendo um problema.
Eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando. Olha, eu acabei de me casar. Se você reconhece que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, essas bênçãos são o motivo que você tem para não sair da presença dele, para intensificar o seu contato com o reino de Deus. Se você reconhece que Deus realmente tem estendido a mão sobre você, você tem muito mais a obrigação de devolver isso para o Senhor, através de comprometimento, através de entrega plena. Deus não aceita porcentagem da nossa vida. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Dê o seu melhor para Deus. As desculpas impedem a nossa salvação. As desculpas dos convidados, irmãos, elas ecoam hoje no coração de muitos que dizem: depois eu volto. Alguns estão afastados dos caminhos do Senhor. Há quanto tempo, irmãos? Alguns estão dentro da igreja, mas já estão desviados. Nunca tiveram honestidade para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, há muito tempo que eu não estou mais aqui, é só meu corpo que está aqui. Não já pensaram que assim como nós projetamos aqui letras de canções, versículos da Bíblia, se aqui fosse projetada a nossa vida, nossa intimidade, aquilo que ninguém vê? Já imaginaram isso? Você daria essa autorização para que alguém colocasse aqui, publicamente, o que você faz quando você não está dentro de uma igreja? O Espírito de Deus nos diz: se a minha vida é um teatro religioso, eu não estou participando dessa mesa. Isso é uma palavra para todos. Se eu ainda não tomei a minha decisão diante de Deus, olhem, as portas estão se fechando. Atentem para o que tem acontecido no cenário global. Todas as palavras proféticas estão cumpridas. Mateus capítulo 24, capítulo 23, capítulo 25. Não há mais nada para se cumprir. O Senhor está voltando. Arrependa-se, converta-se ao Senhor Jesus. Entregue o seu caminho para o Senhor, hoje, agora, aqui, onde você estiver. Por favor, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não ouça a palavra de um homem por trás de um púlpito, mas o Espírito de Deus falando: volte para Jesus, hoje e agora. Diga sim para o convite. Abandone esse mundo, abandone as mentiras, abandone o engano, abandone os discursos dos nossos tempos que têm tentado afastar as pessoas da palavra de Deus. Não tem nenhuma sabedoria que suplante a Escritura Sagrada. A mensagem mais urgente é essa: venha, diga sim, aceite o convite. O servo do Senhor disse: Senhor, eu já fui em busca de alguns, mas ainda há lugar. Ainda há lugar, irmãos, na mesa do Senhor. Deus ainda tem um lugar de perdão para a sua vida, de transformação para o seu caminho. Deus ainda tem a possibilidade, o meio, o mecanismo que só Ele tem, porque é soberano e porque é onipotente, de modificar por completo a tua história e conceder a você algo que aqui nesse mundo você jamais será capaz de encontrar. Um banquete, uma mesa farta, uma mesa com tudo aquilo que somente Ele pode nos proporcionar. Amém? Esse chamado, irmãos, ele é urgente. Esse chamado, ele precisa ser feito de maneira imediata, de maneira recorrente. Nós não podemos hoje ter na nossa pauta nenhum assunto acima disso. O ser humano sempre foi carente, necessitado miseravelmente da graça de Deus, mas não tanto quanto hoje, não tanto quanto agora. Nós somos a geração do fim. Nós somos a última curva dessa estrada. Entenda isso. Nós somos o último capítulo dessa história. Pregadores alertando para a necessidade do arrependimento e da conversão a Cristo são o último capítulo da história da humanidade. E em breve, templos como esse serão apenas prédios vazios, porque o Senhor vai buscar a sua igreja, ela vai ser arrebatada e as oportunidades da salvação não existirão mais. Volte para Jesus, abandone
em definitivo, tudo que desagrada ao Senhor. O Espírito de Deus, em momentos como esse, nos revela, nos mostra aquilo que está nos afastando, quais são as muralhas que estão nos afastando. A palavra de Deus diz isso. Olha, os braços do Senhor, eles não são curtos para que Ele não nos alcance, são os nossos pecados, eles são uma muralha, eles causam um obstáculo entre nós e o nosso Deus. Precisamos renunciar, portanto, a tudo isso, precisamos nos entregar ao Senhor Jesus. O que é melhor, irmãos? Vivermos como aquele filho pródigo, sentindo vontade de comer comida de porcos, ou estarmos diante da mesa do Senhor, desfrutando de um grande banquete? Essa é a diferença entre servir a Jesus ou não. O diabo coloca na cabeça de alguns que isso é uma questão de religião. O Espírito Santo diz que isso é uma questão de vida eterna. Por isso, eu sou bem claro em afirmar, não basta estar aqui, não basta bater no peito e dizer, sou membro de uma igreja cristã, evangélica, seja que nome for, eu tenho que estar na mesa. Porque se eu não tiver essa segurança e essa certeza, toda a minha vida é vã. E se hoje for o fim? E se o convite não prevalecer mais para o dia de amanhã? Sejamos sábios. Aprendamos a receber, a experimentar e a viver em plenitude as oportunidades que Deus nos dá. Conselho de um amigo, pastor, para todos vocês: convivam intensamente com as pessoas que vocês amam e que vocês têm certeza que amam vocês. Não percam tempo com pessoas que não gostam de vocês. Orem por elas. O tempo é dedicado a quem nós amamos. Essas pessoas eram especiais. O dono da festa queria que elas estivessem no banquete com elas. Aproveitem isso, abracem, amem, beijem a pessoa amada, vivam intensamente tudo que Deus tem colocado à nossa disposição. Mas, acima de tudo, acima de qualquer coisa, não percam tempo com futilidades, irmãos. Vamos remir o tempo. Vamos utilizar o que Deus nos tem dado para podermos viver intensamente uma vida de intimidade com Ele. Quanto tempo perdido com futilidades, quanto desperdício da nossa energia física, mental e emocional com coisas que não edificam, que não constroem, que muitas vezes corroem a nossa fé e a nossa espiritualidade. Quanto tempo nós não podemos dedicar ao Senhor e temos perdido com aquilo que nos afasta dEle? Deus não quer que nós tenhamos uma vida fútil. Deus quer que nós estejamos numa mesa farta, desfrutando de um grande banquete. Amém? Se for o fim, se hoje for o fim, se hoje for a última oportunidade que Deus está me dando de pregar a sua palavra, eu só quero que no dia seguinte eu possa estar perante a mesa dele, desfrutando desse grande banquete. E que todos nós lá estejamos, para que o Senhor possa se alegrar, como o dono dessa festa se alegraria, se ao invés dessas 3 desculpas, ele tivesse escutado: sim, Senhor, conte comigo, eu estarei lá. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por esse grande convite, por esse convite de amor. Eu quero agradecer, Senhor, porque a Tua palavra, que é a verdade, ela nos ensina que nós não merecemos, não há mérito, não há virtude alguma no ser humano, para que ele possa, Senhor Deus, se fazer presente nesse banquete. Mas o texto da Tua palavra é muito claro, a iniciativa é do dono da festa, porque a salvação só pode vir do Senhor, porque o perdão só pode vir do Senhor, porque o ser humano, ele não pode ter acesso ao céu de glória através das suas obras, por melhores que ele presuma que elas sejam. Só a Tua graça, só a Tua misericórdia, Senhor, pode nos dar acesso à salvação. E eis que as portas têm estado abertas em Cristo Jesus, para todo aquele que diz sim ao convite salvador. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado porque nós estamos hoje aqui. Obrigado, Senhor Deus, por esses minutos e essas horas que passamos aqui reunidos em comunhão, louvando o Teu santo nome. Ó Deus, orando na Tua presença,
fortalecendo os nossos laços, ouvindo a Tua palavra. Não sairemos daqui da maneira que chegamos. Obrigado, Senhor. Mas acima de tudo, meu Deus, eu te peço, ajuda-nos a compreender a urgência de dissermos sim ao convite do banquete. E que nós não nos contentemos mais a uma vida reles, que nós não nos contentemos mais a uma alimentação que não nos nutre, mas aceitemos em plenitude o pão que desceu dos céus, o maná vindo de Deus, que nos alimenta de fato, que nos fortalece de fato e que nos consolida como membros definitivos do céu de glória. Eu abençoo, Senhor Deus, essas vidas que aqui se encontram. Se nós temos entre nós, Senhor Deus, vidas que precisam ter um encontro contigo, Senhor, fala a esses corações hoje com poder e com grande intensidade. Se nós temos, ó Deus, pessoas afastadas de Ti, ainda que dentro da Tua casa, ó Deus Todo-Poderoso, revela essa verdade, revela, Senhor Deus, essa realidade, para que isso gere cura, para que isso gere transformação, Senhor Deus, para que a alegria da Tua salvação possa reinar novamente nesse coração. Aonde quer que hajam almas que ainda estejam recebendo esse convite, Senhor, que o Senhor possa convencê-las pelo poder do Teu Santo Espírito, e que assim o nome do Senhor Jesus seja exaltado para todos sempre, é a nossa oração. Amém, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém.